Fala galera, graça e paz da parte de Deus. Eu sou o Diácono Jonathan Cadiz, estou aqui para fazer mais um vídeo com você falando da palavra de Deus. Eu quero te pedir alguns favores muito importantes para mim. O maior deles é que você fique até o final. A sua companhia é o que nos motiva e é a razão pela qual a gente trabalha. Então fica até o final, tá bom? Um outro grande favor que eu quero te pedir é que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tá? Compartilha com a galera, ativa o sininho. Quando você faz essa sequência de coisas, o YouTube ele entende que o nosso conteúdo precisa ser divulgado para mais pessoas. Então você ajuda o nosso canal que está no comecinho aí, engatinhando, você nos ajuda a crescer, tá bom? E crescendo, a gente propaga a palavra de Deus para mais pessoas. É isso aí, galera. Hoje nós vamos dar continuidade à sequência de vídeo onde nós estamos falando de Jesus de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Caminho de Emaús. Jesus de Gênesis a Apocalipse. Por que caminho de Emaús? Porque Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, os discípulos estão no caminho de Emaús e não reconhecem Jesus, estão preocupados porque Jesus morreu. Jesus então abre a Bíblia. Olha só que interessante. E começando, São Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda as Escrituras, tá bom? Jesus está presente em toda a Bíblia e esse é o objetivo dessa sequência de livros. Nós mostramos aqui Jesus em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E agora nós estamos vídeo por vídeo mostrando Jesus nas divisões da Bíblia. Mostramos Jesus em Gênesis, o descendente da mulher. Jesus no Pentateuco, o Cordeiro Pascual. Jesus nos livros poéticos, o noivo amado. Jesus nos livros históricos do Antigo Testamento, o descendente de Davi. E Jesus nos profetas maiores e menores, o Cordeiro e o leão, tá bom? Pegamos Isaías e Amós. Isaías diz que ele é o cordeiro mudo e Amós diz que o leão rugiu. Quem temerá? Então nós falamos do cordeiro mudo e do leão que rugiu. Agora, o vídeo de hoje é muito top, muito especial, porque é o que dá entrada para o Novo Testamento. Então nós vamos entrar no Novo Testamento. Eu quero trazer para você hoje Jesus nos Evangelhos, tá bom? A Bíblia, eu disse nos primeiros vídeos, vou repetir isso nesse vídeo, tá? Nos próximos vídeos a gente não repete isso. Mas a Bíblia ela tem suas divisões, correto? A Bíblia ela tem 66 livros. A Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é dividida entre os livros da lei, o Pentateuco, os livros poéticos, os livros históricos, profetas, e os profetas são divididos entre profetas maiores e menores, os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, as epístolas pastorais, as epístolas gerais e o livro da revelação, que é Apocalipse, tá bom? Dentro dessas divisões nós temos 4 evangelhos. Nesses 4 evangelhos eles também têm uma divisão
3 evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinópticos? Porque eles têm assuntos semelhantes. E João se destaca um pouco falando de coisas de mais particularidade. Tá bom? Os evangelhos nada mais nada menos do que os livros que tratam da história terrena de Jesus, tá? Então, enquanto nós falamos aqui de símbolos, de tipos que representam Cristo, os evangelhos eles contam a história de Cristo como pessoa. O Deus que se fez carne, desceu do céu, habitou entre nós, o ministério terreno de Jesus, a vida terrena, nascimento, morte, ressurreição de Cristo, tá bom? Mas para entendermos como Cristo é mostrado em cada evangelho, nós precisamos conhecer, entender quem escreveu os evangelhos. Vamos lá. Mateus. Mateus também chamado de Levi. Mateus era coletor de imposto e ele foi convocado por Cristo para se tornar discípulo e se tornou discípulo de Cristo, tá bom? Marcos era João Marcos, é aquele mesmo que Paulo debate lá em Atos com Barnabé porque não quer levar ele. Esse é João Marcos. João Marcos ele se torna um discípulo de Pedro, tá bom? Isso é muito interessante porque para o que a gente vai falar sobre o Evangelho de Marcos. Lucas. Lucas é o que Paulo chama de o médico amado. Paulo tinha um carinho muito grande por Lucas. Lucas era um médico grego, tá bom? Discípulo de Paulo. E ele também foi escritor de Atos dos Apóstolos, tá? E João? João era o discípulo amado. Também era discípulo de Jesus. Ele era o discípulo que se tornou um dos apóstolos mais importantes, escrevendo também a primeira, segunda e terceira epístola, que leva o seu nome, né? Epístola de João, e também escreveu o livro do Apocalipse, tá? Então, dos 4 discípulos, 2 discípulos, dos 4 escritores, 2 foram discípulos de Jesus, Mateus e João. Estes escreveram, eles relataram tudo que eles presenciaram, que eles viram. 2 deles não foram discípulos. João Marcos não foi discípulo de Cristo, não andou com Cristo, portanto não foi apóstolo. Mas João Marcos ele relata as histórias que Pedro o contava. Então o Evangelho de Marcos é alguém chamado Marcos que escreve o que Pedro lhe contou, tá? Assim os estudiosos dizem. E o Evangelho de Lucas ele é um tratado. Ele fala no começo, ele é uma biografia, é um conjunto, né, de detalhes sobre a vida de Jesus muito bem elaborado. É uma investigação que Lucas faz, tá? É como se, como não, Lucas ele sai buscando informações e escrevendo tudo que ele absorveu sobre o Cristo, tá bom? Sabendo quem são os autores, nós precisamos entender quem são o público desses autores. Porque quando nós conhecemos os autores e o público, nós vamos entender qual a intenção do autor para com o público e como ele apresenta Jesus para cada público. Aqui a gente entra nisso e termina, tá bom? Mateus, ele escreve para os judeus. E os judeus esperavam muito o seu rei, o Messias, tá bom? Então Mateus ele apresenta Jesus como rei. Mateus apresenta Jesus para os judeus, ele apresenta a linhagem real de Jesus na sua genealogia. Tá? Lá no capítulo 2, versículo 2, como que quando Jesus nasce, ele é presenteado e procuram o rei dos judeus. Né? O interessante no livro do Evangelho de Marcos é que ele é o que mais cita a palavra reino. De
todo o Novo Testamento, 1/3 dessa palavra está no Evangelho de Marcos, porque ele foca em mostrar Jesus como o rei dos judeus. Então, no Evangelho de Mateus, ele é o rei. Tá? Evangelho de Marcos, João Marcos ele escreve para os romanos. Era o império mundial. Tá? Eram os seus senhores com seus escravos. Era potência, era autoridade. Então ele apresenta Jesus como um servo. Jesus no Evangelho de Marcos, ele é o servo divino, o servo fiel, que se sacrificou a si próprio pelos nossos pecados. Então, olha a diferença, olha o contraste entre Mateus e Marcos. Enquanto Mateus apresenta Cristo como rei, Marcos apresenta Cristo como servo, tá bom? E Lucas? O Lucas ele escreve endereçando a Teófilo, a quem ele chama de excelentíssimo Teófilo, o que dá a entender que Teófilo era uma pessoa influente, uma pessoa, um grego, ele era grego, Lucas também era grego, tá bom? Era um médico grego, e então Teófilo seria um grego de grande influência que se converteu ao Evangelho. Lucas então ele escreve a Teófilo buscando alcançar o público grego. E os gregos, eles eram grandes filósofos. A filosofia grega estava em alta, tá bom? Então, a gente vê até Paulo combatendo algumas teses que a igreja estava buscando erroneamente na filosofia. Ela exaltava muito a sabedoria humana. Então a filosofia grega ela entendia que o homem ele evoluiria alcançando uma sabedoria perfeita, tá? Paulo combate isso em 1 Coríntios, tá? Quando ele fala da sabedoria humana e a loucura de Deus, tá? Ele está combatendo a filosofia que estava sendo usada dentro da igreja de Corinto. Eles estavam exaltando demais o homem. Eles estavam com essa tese, com esse pensamento. Então, evoluindo, buscando a sabedoria humana, exaltando o homem, o próprio homem alcançaria a salvação por si mesmo. Mas, enfim, Lucas, então, lhe apresenta Jesus aos gregos como o homem perfeito. Isso, para os gregos, era demais, né? Ele foca em apresentar Jesus como homem. Enquanto Mateus usa a genealogia real de Jesus, Lucas apresenta a genealogia da perspectiva humana. Ele foca no anúncio, na gravidez de Maria, no nascimento de Jesus, na infância de Jesus, dando mais ênfase à humanidade de Jesus. Então Lucas realmente ele apresenta Jesus como homem. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Tá? E João? João é o evangelho que foi escrito por último. O pastor João, o discípulo amado, aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus, aquele que ficou no pé da cruz. João, ele se torna um grande pastor da igreja, um grande líder, um grande apóstolo. Tá? Uma curiosidadezinha sobre João, ele foi o último a morrer, ele foi o que viveu mais, ele estava na ilha de Pátima aos seus 90 anos, bem idoso, tá bom? E ele foi um dos maiores apóstolos da igreja. Ele escreveu, como eu já disse, vale a pena repetir, a primeira, a segunda, a terceira epístola de João, escreveu o livro do Apocalipse, e só o livro de Apocalipse, né, já era demais, se cabe esse adjetivo, tá bom? João, ele escreve para a igreja, e sendo assim, ele apresenta Jesus como Deus, tá? Eu vou ler para você Evangelho de João, capítulo 1, quando ele faz, só isso aqui quando ele faz a apresentação
de Jesus, quando ele apresenta quem é Jesus no Evangelho de João. Eu vou ler somente o versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João, ele apresenta Jesus como o Verbo, a palavra. Ele diz que Jesus estava com Deus desde o princípio e que Jesus era Deus. E depois ele diz que Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então ele busca apresentar Jesus como Deus, tá? Então nós vimos que Jesus no Evangelho de Mateus é o rei, Evangelho de Marcos ele é o servo, Evangelho de Lucas ele é o homem perfeito, e Evangelho de João ele é Deus, tá bom? Esse é Jesus nos Evangelhos, tá? Espero que eu tenha acrescentado algo para a tua vida, espero que você tenha gostado, tá bom? Obrigado por ficar até o final, tá bom? Deus lhe abençoe, lhe cubra de misericórdia e de graça. Fique na paz, um abraço.